Fora, e é com grande alegria que serei o mestre de cerimônia deste evento que encerra a CCTEC 2022. A CCTEC, Semana de Educação, Ciência, Tecnologia e Cultura do IF Sudeste MG Campus Juiz de Fora, deste ano, foi a 12ª edição e é um evento que busca promover uma interface com a sociedade, integrando discentes, servidores e comunidade em torno dos programas científicos, tecnológicos e culturais da instituição, apresentando a produção desenvolvida pelo IF Sudeste MG Campus Juiz de Fora em suas 3 grandes áreas de atuação: o ensino, a pesquisa e a extensão. O tema deste ano, em consonância com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, foi Bicentenário da Independência, 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Nesta edição da CCTEC, que aconteceu no decorrer desta semana, tiveram mais de 60 eventos, distribuídos nos seguintes subeventos: Simpósio de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, Seminário de Extensão, Roda de Conversa dos Projetos de Treinamento Profissional, a Roda de Conversa dos Projetos de Monitoria, Roda de Conversa dos Projetos de Ensino, a Semana da Cultura e a Semana do Técnico, com a participação dos seguintes cursos: Design, Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Eletrotécnica, Eletromecânica, Eletrônica, Secretariado e Transações Imobiliárias. Foi com muita alegria e esforço que essa semana foi concluída com sucesso. Com grande público, alguns eventos trouxeram muito ex-alunos que compartilharam suas trajetórias de vida escolar e profissional. Outros eventos, como os mini-cursos e palestras, acrescentaram grandemente ao nosso público. Há de se falar também das intervenções culturais que aconteceram ao longo dos dias, trazendo alegria para todos. Gostaríamos de agradecer aos servidores que estiveram empenhados na organização deste evento, servidores da Diretoria de Extensão, da Diretoria de Pesquisa, da Assessoria de Comunicação e Cerimonial, do NAI, o Núcleo de Ações Inclusivas, a Comissão Científica do Simpósio de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, aos alunos do curso técnico em eventos, a professora Helena Constantinova, ao professor Dedé José Honório Gleisman, a comissão organizadora da CCTEC 2022, em especial a professora Denise Barros de Almeida Barbosa, professora do Núcleo de Química, e os integrantes do Laboratório de Pesquisa e Experimentos em Nanociência que organizaram esta noite. Neste momento, teremos a palestra que encerrará a semana, com o tema Gestão de Conflitos, trabalhando proativamente em conjunto com outras pessoas, que será proferida pelo professor Marcelo Vinícius Barros. Marcelo Vinícius é professor no Senai do Rio de Janeiro, atua no SGI, Sistema de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança, na certificação de empresas nos segmentos de mineração, automobilística, química, alimentos, têxteis, energia elétrica, petróleo e gás, cosméticos, siderurgia, etc. É auditor líder da qualidade, ISO 9001, ambiental, ISO 14001 e de saúde e segurança, ISO 45001. Desde 2007, atua como auditor, consultor e instrutor na JS Consultoria de Meio Ambiente. Atualmente também é CEO na Neo Quality CCT, Coaching, Consultoria e Treinamento. Agradecemos desde já a honrosa presença do palestrante. Anunciamos que abriremos para perguntas feitas oralmente ao final da palestra. Marcelo, por favor, fique à vontade. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Deixa eu só abrir aqui. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Para quem não me conhece ainda, cadê? Peraí. Meu nome é Marcelo Barros, eu sou CEO da Neo Quality Coaching, Consultoria e Treinamento. Sou auditor líder, né, como foi visto ali. Além disso, sou especialista comportamental voltado para resultados. Uma das coisas que me fez
virar especialista comportamental foi justamente trazer resultados. Por quê? Não basta a gente simplesmente saber o que tem que ser feito. Não basta a gente simplesmente buscar melhorar, tentar melhorar. Quando isso efetivamente não traz um resultado, principalmente nos ambientes que nós buscamos, que nós sonhamos em ter. Eu não poderia trazer isso para outras pessoas se eu não fizesse isso comigo mesmo. Então, a partir desse momento, eu comecei a minha peregrinação em busca além do conhecimento. Porque uma das coisas que eu aprendi foi que não basta você ter o conhecimento. Não basta você transmitir o conhecimento, se você não consegue transmitir você mesmo. Você pode sim transmitir para as outras pessoas o conhecimento que você aprendeu, que você tem. Você pode ter a capacidade de passar isso didaticamente para as outras pessoas, mas se você não tem o principal, que é a conexão, só que a conexão é de você com outras pessoas. E quando eu comecei a entender isso, eu comecei a ver que acontecia uma coisa muito interessante. Os conflitos diminuíam. O meu relacionamento com as pessoas, eles ficaram cada vez mais construtivos. E a partir daí, eu comecei a ver que as pessoas buscavam além de um conhecimento. Elas buscavam saber quem eram elas, para que elas pudessem transmitir quem eram elas através do conhecimento. E foi nesse motivo que eu comecei a desenvolver os meus treinamentos, baseado justamente em despertar a essência de cada um de nós e saber transmitir de uma forma única. E hoje, essa é uma das partes dos meus treinamentos, que é justamente trazer para vocês uma outra perspectiva do que é conflito, ou saber gerenciar conflitos, porque a ideia é justamente não ter conflitos. E a outra ideia é saber transmitir as nossas ideias para as outras pessoas que muitas vezes não enxergam aquilo que nós estamos enxergando, e vice-versa. Daí o conflito. Pois bem, para isso, esse curso foi desenvolvido. Hoje, iniciamos para que vocês possam trazer um pouco na prática aquilo que vocês já têm dentro de vocês, que é a essência de cada um. Tudo isso de uma forma da qual vocês não precisam abandonar o dia a dia de vocês. É muito interessante quando a gente fala de essência, a gente começa a entender e fala assim, não, peraí, eu tenho que dar uma parada no que eu faço, no meu trabalho, na minha vida, para eu poder entender eu mesmo. Não. Porque a partir do momento em que você começa a se conectar com você, automaticamente já é um padrão que nós estamos entrando num universo, num espaço que ninguém conhece. E que muitas vezes, talvez, ninguém deve conhecer. Mas não. Você pode e deve transmitir quem é você em qualquer ambiente que você esteja, com qualquer pessoa com que você se relacione. E a partir desse momento, você começa a se conectar com as pessoas certas. Bom, uma das coisas que eu aprendi foi que nós temos necessidades e expectativas. E as expectativas são justamente aquilo que nós desejamos. Mas nem sempre o que nós desejamos é aquilo que nós necessitamos.
E é justamente o equilíbrio entre necessidade e expectativa que nós começamos a ter resultados. Nós começamos a trazer para nós, para a nossa vida real, aquilo que está lá dentro de cada um de nós, para as outras pessoas. E o mais interessante, nós começamos a ver que a realidade ela só se completa compartilhando e recebendo o que está dentro das outras pessoas. Então, uma das coisas que talvez todo mundo já conhece, eu vou trazer para vocês muitas coisas que vocês já conhecem, já viram, é batido isso, mas o que eu vou mostrar para vocês é que há sempre uma perspectiva diferente. E essa perspectiva vai trazer para dentro de cada um de vocês a habilidade de uma perspectiva única. Talvez vocês já conheçam, já tenham ouvido falar, né, na pirâmide de Maslow, das nossas necessidades humanas, não é? Alguém já ouviu falar? Alguém já sabe? Conhece? Tá? Legal. Quem não conhece? Essa pirâmide de Maslow, ela define as nossas necessidades humanas. Abaixo da pirâmide aqui, nós temos as nossas necessidades mais básicas, que é as nossas necessidades fisiológicas, nossas necessidades de comida, água, sono, sexo. Então, a partir do momento em que nós conseguimos suprir essas necessidades mais básicas, nós subimos mais um pouquinho na pirâmide e entramos na busca de segurança. Segurança de família, segurança do nosso próprio corpo, segurança de propriedade, ter um teto sobre nossa cabeça, ter uma roupa para a gente vestir, não importa a marca, mas que a gente se cubra. Então, nós começamos a buscar essa segurança. A partir do momento em que nós suprimos essa necessidade, nós subimos mais um pouquinho, que é a parte social. É quando a gente começa a buscar o amor, a amizade, a família. Nós começamos a ver o que é importante e o que nos falta nessa esfera da social. A partir daí, nós começamos a subir mais um pouco. Só que cada subida dessa pirâmide, ela vai ficando um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque, obviamente, quando você chega aqui, você vai sentir fome de novo. Você vai sentir sono, você vai se sentir cansado. As suas necessidades fisiológicas vão gritar de novo para você. E aí o que acontece? Você desce novamente na pirâmide. E aí você começa a subir tudo de novo. Porque você começa a despertar as outras necessidades. E é aí que começam as nossas expectativas. Nossas necessidades e expectativas começam a se formar aí. Por quê? A partir do momento em que você começa a sentir fome toda hora, começa a sentir sono, começa a sentir necessidade de se relacionar fisicamente com alguém, os seus objetivos começam a ser necessários para suprir essas expectativas. Então você começa a buscar o seu relacionamento está em volta de um churrasco, está em volta de uma pessoa que faz um bom sexo, digamos assim. Você começa a construir seus relacionamentos e seus desejos aqui embaixo. E aquelas pessoas que estão mais aqui em cima? Eu não quero só sexo, eu quero amor. Eu não quero só bater um papo, eu quero uma amizade. Eu não quero só várias pessoas que moram na mesma casa, eu quero uma família. Então, aqui se iniciam os conflitos. Aqui começam as diferenças de ideais, de desejos. Então, quando você começa a entender que aonde você está,
você começa a pensar, peraí, antes de eu saber para onde eu quero ir, eu preciso saber onde eu estou. E é nesse momento que você começa a parar de pensar lá na frente e começa a voltar para o presente. Quando você para de pensar nas suas expectativas, obviamente futuras, e volta para o seu presente, acontece uma coisa interessante no nosso cérebro. Ele começa a parar de ter medo. O conflito nada mais é da imposição das nossas vontades, das nossas perspectivas, das nossas verdades, que nós achamos correto, em cima daquelas outras visões que divergem das suas. Então você começa a entender que você não precisa estar lá no futuro. Você só precisa trazer para o presente. E nesse momento você começa a entender uma outra coisa. Que você não é só sentimento. Você não é só um raciocínio lógico. Você começa a entender que você é integrado entre mente, cérebro e corpo. Porque a partir desse momento, todos os seus hormônios começam a se acalmar. Quando você para, poxa, o que eu vou fazer? O que eu quero? O que eu estou precisando? O que eu vou fazer isso? Vou fazer aquilo outro? E você se acalma. E você começa a entender aonde você está nesse momento. Bom, quando você para de pensar no que eu tenho que fazer. Essa palavra é muito, essa frase, né? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Geralmente fala assim, eu tenho que fazer. Eu não quero. Eu tenho que fazer. Eu faço porque eu tenho. Porque se eu quisesse, eu não faria. Eu não faria. Quem faz isso, né? Quando a gente acorda de manhã, a gente pensa assim, o que eu tenho que fazer hoje? Né? A mão já vai na cabeça. Né? Não é assim? A gente já pensa assim, o que eu tenho que fazer hoje? Tem tanta coisa para fazer. Mas quem levanta da cama e fala assim, o que eu quero fazer hoje? O que eu quero fazer hoje? Né? A gente pensa nisso, que o dia maravilhoso é o final de semana, espera sexta-feira, sextou. Agora, final de semana eu faço tudo. Segunda-feira, que droga. Poxa, quando que vai chegar o próximo final de semana? Tem feriado essa semana? Tem jogo no Brasil essa semana? Puxa, não é assim? Então vocês começam a entender que o tenho que, ele não pode estar desassociado do quero o que. Mas caramba, como que eu posso fazer o quero o que, o tenho que se transformar no quero o que? Bom, só para ilustrar, quando vocês diferenciam, separam o tenho que com quero que, acontece isso aqui. Você começa a entrar numa espiral negativa. Você começa, primeiro, você se frustra. Você, poxa, tem que fazer isso. Não é? Que coisa. A partir daí você já se sente sobrecarregado. Eu tenho que fazer isso. Aí você se sobrecarrega. E aí você se estressa. E depois você, caramba, peraí, eu vou fazer isso mesmo? Poxa, mas isso daí não vai dar certo. Aí você começa a duvidar que aquilo realmente vale a pena. Será que vale a pena fazer isso? Pelo quê? Por quem? Você começa a trazer, fala assim, o que eu estou fazendo da minha vida aqui? E aí você começa a se preocupar. E a gente faz isso no nosso trabalho, a gente faz isso nos nossos estudos, a gente faz isso no nosso relacionamento, a gente começa a fazer isso em tudo que a gente está fazendo. Quando a gente entra na esfera do tenho que. E aí você se culpa. Mas a culpa é minha. Ou então você bota a culpa no outro, que é mais fácil. Se aquela pessoa fizesse aquilo que realmente é o certo, tudo ia dar certo. E aí você começa a desencorajar. Não só a você, mas a todas as pessoas ao seu redor. É assim mesmo, as coisas não vão dar certo. É isso aí, já estou acostumado com isso. Eu nem ligo mais. E aí, então você começa a nutrir a raiva dentro de você. E a partir desse momento você começa a querer se vingar.
não só daquilo que está acontecendo com você, mas daquelas expectativas frustradas que não estão acontecendo. Então, você começa a alimentar o ódio dentro de você. E a partir desse momento, você começa a olhar para o lado e ver que, caramba, aquele cara lá, aquela pessoa lá, poxa, queria ter aquela vida, né? Queria estar ali. Poxa. E aí você começa a ter ciúme das coisas. E a partir desse momento você começa a se sentir incapaz. Eu nunca vou ter aquela vida. Eu não mereço mesmo aquela vida, não. Eu estou aqui. E aí você começa a se ter um sentimento de indignidade. E aí você entra no medo. Aí já é uma parte neurológica. Seu cérebro fala assim, caramba, sua vida é uma porcaria. Eu quero realmente, o meu objetivo agora é falar assim, olha, seu cérebro fala assim, você já tomou tanta decisão ruim, que é melhor você agora, tudo que você quiser fazer, eu vou te desencorajar, vou trazer medo em você. E aí aparecem as crises de ansiedade, aparecem as síndromes do pânico, aparece o cúmulo você começa a ver coisas aonde não existe, problemas aonde não existe. E aí já entra uma parte neurológica mesmo, é o seu cérebro tentando te proteger das suas próprias ações. E aí você se torna uma grande vítima. Quando você começa a se sentir vítima da sua própria vida, você pode ter certeza que você percorreu todo esse caminho aqui, todo ele. E a partir desse momento você está pronto. Você está pronto para ser um excelente conflitante de você mesmo e das outras pessoas. E daí, aí é só correr para o abraço, né? Ou para a briga. A partir desse momento, você começa a ver mais longe os seus desejos e expectativas. Você começa a achar que seus desejos e expectativas só vão acontecer se você achar isso aqui, ó, essa lâmpada mágica. Assim, caramba, né? Se eu acertasse na loteria, se as coisas começassem a acontecer, e aí você pensa, naqueles seus momentos mais distantes, no seu quero o quê? É quando você entra na sua espiral positiva. É quando você entra poxa, aquele momento pequenininho da sua vida, aonde você se sente satisfeito ou busca satisfação. Aí você cria esperança, você cria otimismo, você cria expectativa positiva, entusiasmo, apreciação, conhecimento e liberdade. Liberdade não tem preço. Liberdade é realmente algo que nós buscamos quando nós chegamos no topo do quero que. Então, essa espiral aqui, ela não pode se diferenciar do tenho que. Porque o que você tem que é querer que. E o que você quer? Nós entendemos que tudo que nós fazemos, ele segue uma motivação. Ele segue uma certeza de motivação. Você só vai fazer o quero o quê quando você for motivado. Quando você trouxer para a realidade a certeza de que eu tenho que fazer, eu tenho que me motivar. Então você busca a motivação certa. Nós voltamos lá na pirâmide de Maslow. O que te motiva? Foi desenvolvida uma técnica por Edward Spreng, um psicólogo, da qual ele identificou que existe 6 motivadores dentro de nós. Os nossos motivadores influenciam nossos pontos de vista, nossa maneira de valorizar o que está à nossa volta, nossos filtros e tendências, com grande influência em nossas decisões.
aqui está completo, mas eu vou passar. Existem dentro de nós 6 tipos de motivadores. Um dos motivadores é o motivador teórico. Ele... Cara, para aqui. Cadê? Ai, tá pegando. Eita, o que houve aqui? Ficou em branco. Não, bom, não tem problema. Vou voltar esse aqui. Bom, o motivador teórico são aquelas pessoas movidas por oportunidade de aprender, conhecimento. Elas se bastam em ter o conhecimento e elas não querem colocar muito em prática. Elas querem só aprender. Elas querem ter dentro delas o maior conhecimento possível. Se você tentar pegar essas pessoas que têm esse motivador teórico e falar assim, caramba, vamos botar em prática tudo isso que você aprendeu, ela vai dizer, não, eu não quero que eu botar em prática. Você vai ter um conflito. Se você é uma pessoa que quer pegar uma pessoa teórica e colocar ela, tudo aquilo que ela sabe em prática, ela não vai querer. Se você pega uma pessoa utilitária, que é uma pessoa eficiente, aquela que é movida realmente para a prática, com retorno para o seu investimento, ela quer fazer com que aquilo se torne resultado. Eu não quero aprender muito, mas aquele pouco que eu aprendi, eu quero colocar em prática. Essas duas pessoas, o utilitário e o teórico, eles vão se conflitar. Se você pegar o estético, aquelas pessoas que são movidas por experiências, aquelas com ponto de vista subjetivo, harmonia, aquelas pessoas que, olha só, não precisa ser uma coisa muito grande, trazer tanto retorno, mas se for esteticamente harmonioso, por exemplo, hoje nós estamos aqui, para o estético, não basta, não precisa, é melhor que não esteja tão cheio, mas com um excelente público, que ele consiga se conectar. As pessoas com quem ele se sente bem. Para ele, isso é maravilhoso. Para o utilitário, ele quer que tenha aquilo lotado, para que ele possa ter um retorno melhor. Já o social, ele é uma pessoa que ele não se importa, ele é altruísta, ele não quer pensar em retorno. Então vocês começam a ver que todos esses motivadores, pessoas distintas aqui, elas podem e com frequência elas entram em conflitos. Então nós temos o individualista, que são movidos por status, reconhecimento, poder, liberdade. Nós temos o tradicional, aquela pessoa estruturada, que busca aquela que ela só faz aquilo que está realmente validado. Olha, ela não arrisca muito. Olha, eu não vou arriscar muito, eu quero fazer o que está realmente comprovado. Aí você pega uma pessoa que ela é utilitária, ela realmente... ela quer arriscar, mas vai ter um retorno, vamos fazer aquilo outro, e você pega um tradicional. Não, peraí, calma. Agora, essas pessoas todas, elas podem trabalhar juntas? Podem. Podem trabalhar juntas. Uma das coisas, vou passar essa parte aqui. Alguém já ouviu falar na linguagem DISC? Alguém já ouviu? A linguagem DISC, ela traz uma outra visão, perspectiva humana da nossa personalidade. Isso aqui é um acrônimo, ela é o DISC, são 4 tipos de personalidade. O D quer dizer, é uma personalidade dominante. O I é uma personalidade de influência. O S de instabilidade. E, ali está em inglês, tá? É um acrônimo em inglês. E o S de conformidade. Conformidade não quer dizer de se conformar, mas de algo que está tudo dentro dos conformes, dentro das suas regras ali. Então, ele é uma pessoa que preza muito qualidade. O que acontece aqui?
Parece algo simples de se observar, mas não. Hoje, ao vir para cá, eu vim de carro com o Marcelo, meu xará, né? Então, olha só, prestem bem atenção. O dominante, ele é uma pessoa objetiva, é uma pessoa prática. Ela é uma pessoa que ela busca o resultado de forma mais rápida possível. Ela não pensa muito nos riscos. E ela também não se incomoda em perder, assim como ela não se incomoda em ganhar. Ela ganha, ela não fica, ganhei, não, ganhei, quero ganhar de novo. E quando perde, perdi, não, vou tentar de novo. Esse é o dominante. É uma pessoa que não pensa muito nos outros. Ela age, ela não fica dependendo. Se ela precisar de alguma coisa, ela não fala, você poderia pegar isso aqui para mim? Não, ela levanta, vai lá, pega. Se ela precisar falar menos o possível, é uma pessoa que não fala. Ela é vista, muitas vezes, como uma pessoa individualista, uma pessoa egoísta, uma pessoa egocêntrica. Erroneamente, ela é vista assim. E erroneamente, essa pessoa aceita se ver assim. E erroneamente, ela assume essa personalidade. Sou egoísta mesmo. Sou melhor mesmo. Ele começa a assumir essa personalidade. Porque as outras pessoas começam a ver ele assim, mas não tem nada disso. Ele é só uma pessoa objetiva. Já o influente é aquela pessoa que gosta de grupo. É aquela pessoa que ela se preocupa com o seu grupo. E aquela pessoa que não é do grupo, ele não está nem aí. Então, ele consegue influenciar essas pessoas a trazer. E aquelas pessoas que não fazem parte desse grupo, é o resto. Então, são pessoas bem-falantes, são pessoas cativantes. Mas elas cativam quem interessa a ele. Já a pessoa de estabilidade, ela busca segurança, ela busca sentimento, ela busca harmonia. São pessoas que tudo aquilo que ela faz, ela procura fazer de uma forma profunda. Ela tem empatia pelo outro. Nesse momento, quando eu voltando lá com o Marcelo, eu vou parar aqui antes de falar daquele lá. O Marcelo chegou para mim, falou assim, a gente pode, quer ir agora? Você quer parar para almoçar? Você quer fazer alguma coisa? Aí eu, não, estou bem, está tranquilo. Não, se você quiser, a gente para, sem problema nenhum. E ele, a partir desse, ele foi, abriu a mala do carro para botar minhas coisas, colocou ali, e a partir desse momento, ele tinha uma preocupação muito grande se eu estava bem. Se eu estava bem com ele. A partir desse momento eu tinha certeza absoluta. Ele era uma pessoa auto-S. Ele era uma pessoa que busca segurança. Para ele, vale muito mais estar bem com a outra pessoa do que ter algum benefício, algum lucro em cima daquela outra pessoa. A partir desse momento, aqui, eu sabia que eu estava ao lado de um bom motorista. E foi uma viagem maravilhosa. Cheguei tranquilo, rápido, agradável. A todo momento ele estava mexendo no ar-condicionado para ver se estava bom, se a música estava boa. Ele parou o carro um pouco para que eu pudesse fazer um vídeo para o curso. Ele, não, eu vou parar aqui, você faz o curso, você faz a sua gravação. Esse é um alto S. Se eu tivesse ao lado de um alto D, que é aqui, você acha que ele ia me perguntar se eu estava bem? Você acha que ele ia me perguntar se o ar-condicionado estava bom? Se ele tivesse com calor, ele fosse esse ar-condicionado, não, eu vou abrir a janela, tá? Para entrar mais vento. Era essa pessoa. Era essa pessoa. Talvez eu chegasse aqui mais rápido do que o alto S. Né? Porque ele estava eficiente. Então, o acelera me trazer de lá para cá. Ou então,
ele queria falar assim, se eu vou viajar com você, eu tenho que ver se você é uma pessoa agradável de se viajar. Então ele vai, se ele não achasse que eu fosse uma pessoa agradável, ele ia vir mudo de lá até aqui comigo. Mas a todo momento ele se preocupou em eu estar bem. Já aqui, o alto C é uma pessoa que busca qualidade. É uma pessoa que busca que tudo seja perfeito. Ele ia fazer o seguinte, ele ia saber se a viagem que ele fez ia estar valendo a pena. O que ele ia querer saber? Pô, eu vou buscar esse cara, será que ele é um bom palestrante mesmo? Eu vou fazer um monte de pergunta para ele. E a cada momento ele estaria avaliando se a ida dele para o Rio, para Niterói, estaria valendo a pena. Ele ter se deslocado, o tempo dele, estaria valendo a pena a volta dele. Isso é uma pessoa alto C. Ela não é uma pessoa fria. Ela não é uma pessoa que não tem sentimento. Ela só preza qualidade. Eu estou falando do ápice de uma pessoa alto C. Todos nós temos um pouco dessa qualidade, dessa personalidade. Agora tem um detalhe. Nós não conseguimos deixar de ser nós mesmos por muito tempo. Nós precisamos ser nós mesmos por maior tempo possível. E é óbvio que também nós não conseguimos ser nós mesmos o tempo todo. Nós precisamos de uma parte adaptada. Então é necessário que para nós entendermos que antes de nós querermos impor a nossa personalidade, a nossa forma de mostrar quem nós somos, nós precisamos entender que nós precisamos nos adaptar muitas vezes ao ambiente. Então, quando a gente entra na parte adaptada da nossa personalidade, é que nós precisamos entender o que os outros esperam de nós ou pedem de nós. E nós temos que entender que, a partir do momento em que nós temos um pouquinho de cada personalidade, um pouquinho de alto D, um pouquinho de alto I, de alto S, de alto C, nós conseguimos entregar para essas pessoas aquilo que elas esperam ou pedem. Nós conseguimos trazer as reações às circunstâncias presentes. Nós conseguimos ser mais sujeitos às mudanças. Nós conseguimos trazer comportamentos conscientes. Nós conseguimos trazer para nós resultados construtivos. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual vocês acham aqui que é a ordem certa? Alguém sabe? Alguém poderia dizer? Qual seria a ordem realmente correta de uma pessoa ter resultado, ter sucesso? Alguém poderia arriscar em dizer qual é o número que está na ordem certa? 2? Alguém mais? Alguém arrisca e dizer 1? Alguém mais? Já falaram 2, que acha primeiro a pessoa tem que fazer, para depois ser, para depois ter. Já aqui temos ser, ter e fazer. Alguém mais arrisca? Dizer qual é a ordem correta? 4? Ter, ser, fazer e ter. Primeiro a pessoa tem que ser, para depois a pessoa fazer, para depois ter. Alguém mais arrisca? 6. O 6? Primeiro a pessoa tem que fazer, para depois ter resultado, para que assim ela seja. Bom, eu vou dizer a resposta primeiro, a resposta padrão. O nome disso se chama ciclo do sucesso. A maioria das pessoas especialistas, eu não estou conflitando com elas, porque é uma perspectiva. Diz que, primeiro, você teria que ser, para depois fazer, para depois ter. Você seja, faça e tenha. Agora eu vou fazer uma pergunta.
Quantos de vocês conhecem aquela pessoa que tem um valor incrível dentro dela? Maravilhoso. É aquela pessoa amiga, aquela pessoa cheia de valores dentro de si, mas não faz nada. E não tem resultado nenhum. Todo mundo conhece alguém assim, né? Agora, e aquela pessoa que não tem valor nenhum dentro dela, mas ela faz um monte de coisa, mas mesmo assim não tem resultado? É aquela pessoa que sobrecarrega, ela está sempre fazendo alguma coisa, e não importa como ela faça, se ela vai ser ética, se ela não vai ser ética, ela quer fazer, e o resultado dela é sempre baixo. O ter dela é lá embaixo. Também tem gente assim, não tem? E aquela pessoa que busca fazer, eu quero ter, mas olha, eu não quero ser uma pessoa melhor, mas eu não quero também fazer nada, mas eu quero ter resultado, não é? Ela começa a botar nas costas do outro, ela começa, né? Ela querendo fazer, ter aquilo, resultado, sem fazer nada e muito menos ser alguém melhor. Então, esse ciclo do sucesso de ser, fazer e ter, na verdade, ele não tem uma hierarquia de o que vem primeiro ou não. Eles têm que estar harmoniosamente combinados. Não adianta você ser uma pessoa ética se você não consegue fazer. Não adianta você fazer se você não consegue trazer resultado. Se você não consegue ser eficiente, não adianta. Então, você começa a entender, então para que eu seja uma pessoa melhor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho primeiro, a base do ser é a ética. É aquilo que você quer, aquilo que você pode e aquilo que você deve ser. Você sabe muito bem aquilo que você quer ser. Mas aquilo que você quer ser, você pode ser? Você tem que ser sincero com você. Você pode ser aquilo que você quer? E a pergunta é, você deve ser aquilo que você quer e pode, muitas vezes? Se você consegue fazer essas 3 perguntas e responder sim para elas, você está sendo ético. Você está sendo ético. Agora, se você responde não para alguma dessas perguntas, de o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo, então você precisa refletir mais um pouco. Ao todo que fazer, ele é baseado na competência. Você precisa ter, a competência ela é alimentada pelo conhecimento, pela capacidade, pela habilidade. Não adianta você ter competência, conhecimento, se você não tem capacidade para aquilo. Eu tenho conhecimento, porém, eu não tenho a capacidade. Por quê? Porque eu não tenho habilidade. Então, é necessário que tudo aquilo que você traga para dentro de você, para a tua competência, ela tem que ter esses 3 fatores. Você precisa, além de ter conhecimento, ter a capacidade e colocar isso em prática. É necessário. E, por fim, o ter, que é alimentado pela efetividade, que é, para você ser efetivo, você precisa ter eficiência e você precisa ter eficácia, fazer o que é certo e ter o resultado certo. Não adianta você seguir toda a regra, tudo direitinho, o resultado é uma porcaria. Não adianta. Você tem que ter essa consciência. Não adianta você ser eficiente se você não é eficaz. Não adianta você ser eficaz e não ser eficiente. Eu tenho resultado, eu alcancei meu resultado, mas eu não fiz da maneira correta. Não adianta. Não adianta fazer isso. Agora eu vou trazer para vocês um estudo de caso que ele está acontecendo nesse momento. Eu sou professor de alguns alunos, adolescentes, de entre 14 e 17 anos, para algumas turmas. Uma das turmas
quando eles entraram na sala de aula, cada um buscou. Eu olhei para onde eles estavam sentados. E cada lugar que eles estavam sentados, a porta ficava aqui assim. Umas pessoas estavam viradas para a porta. Outros alunos estavam ao lado da porta. Outros alunos estavam no fundo da sala e o outro grupo estava no outro canto e um outro grupo estava no meio. Eu pedi a eles que eles se dividissem em equipes. Eles se dividiram. E eles enfatizaram, eles fortaleceram esses lados. A partir desse momento eu já tive uma certeza clara. Eu estava lidando com um grupo altamente dominante aqui. Por quê? Por que esse grupo aqui ele era dominante? Porque eles estavam de frente para a porta, encarando. Eles conseguiam, eu estava de frente aqui e eles estavam de frente para a porta. Então eu sabia que eu tinha que ter uma linguagem com eles. Eu não poderia querer deles qualidade, eu não poderia querer deles empatia, eu não poderia querer deles pessoas com grande influência. Eu tinha que ter deles objetividade. E o grupo que estava do ladinho da porta aqui, meio que escondidinho aqui do lado da porta, era um grupo buscando segurança. Eles queriam segurança. Eu não podia buscar deles objetividade. Eu tinha que buscar deles algo que voltasse para a segurança. Aquele grupo lá do cantinho, eles estavam vendo tudo. É a visão que eles tinham da sala inteira. Qualidade. E aquele grupo que estava mais lá no canto, era um grupo da influência. Eles conseguiam influenciar a turma inteira. Foi um grupo que eles são um grupo automaticamente engajados, mais amadurecidos, adolescentes amadurecidos. Porém, eles tinham dentro deles certos conflitos. Eles não conseguiam trabalhar em equipe. Eles não conseguiam trazer qualquer proposta para eles, para a realidade. Eles tinham problemas, digamos assim, sérios na parte comportamental. De personalidade, eles começaram a autoconfiança. Eles começaram a trazer para eles o senso de realização. Já o que eu vou mostrar para vocês aqui, um outro grupo também de adolescentes, eu vou mostrar para vocês o trabalho deles. O primeiro grupo se chama Rivais. Olha que legal, né? Rivais. Quer uma equipe melhor do que essa? Por que eles são rivais? Era uma equipe que todo mundo se odeia. Todo mundo se odeia. Para você ter ideia, quando eu cheguei lá no primeiro dia de aula, um dos integrantes dessa equipe falou assim: ô professor, olha só, a gente não vai trabalhar em equipe não, tá? Aí eu, mas por quê? Porque a gente se odeia. Aí eu, tá, mas me dá um motivo. Mas quer um motivo melhor que esse? A gente se odeia. Aí eu, tá, mas vocês vão trabalhar em equipe. Tem certeza disso? A responsabilidade é sua, hein? Aí eu, tá, então olha só. Eu tenho certeza que vocês vão ser uma das melhores equipes. Aí riram. Você... Depois eu fui saber que já estava tendo ali uma aposta, que eu ia ser o terceiro professor, qual seria aquele momento em que eu seria engolido pela turma. Depois eles falaram isso para mim. Então, esse grupo, onde todo mundo se odeia, ao final eu só apliquei neles aquilo que eu apresentei para vocês. Eu mostrei para eles quem eram eles.
a personalidade deles? Quais eram os motivadores? Quais eram as expectativas? Quais eram os desejos? Esse grupo, só para deixar você mais inteirado, eles são jovens aprendizes. As empresas, a empresa paga para eles fazerem o curso. No primeiro dia que eu cheguei lá, eu perguntei, é uma turma de web designer. Eu falei, quem quer ser web designer? Eu, ninguém. Ninguém. Não. A gente está aqui pelo dinheiro. Olha que legal. Eu gostei da sinceridade deles. E a partir desse momento, conhecendo eles e mostrando para eles quem eles são, a forma como eles agem, o porquê que eles agem, eles foram construindo um relacionamento não com as outras pessoas, mas com eles mesmos. Eles foram trazendo para o lado consciente deles as informações de que, peraí, quem eu sou? O que eu quero? Aquele conflito de odiar as outras pessoas, para você ter ideia, uma das alunas chegou para mim e falou assim, professor, preciso te falar que eu sou uma pessoa que eu sinto muito ódio. Muito ódio. Sinto ódio de todo mundo. Não vou entrar em detalhes das coisas que ela fez, mas uma pessoa já foi parar no hospital por causa dela. Só para ter ideia, essa pessoa hoje não sai de dentro de sala sem falar, eu te amo. E esse foi uma das conclusões que esse grupo Rivais chegou. Nós do grupo Rivais, eu não mudei nada, tá, gente? Se vocês acharem algum erro, são eles, tá? Então não se fiquem achar erros de português, de ortografia, certo? Então, vamos na essência. Nós do grupo Rivais somos uma equipe estressada, sem paciência, porém às vezes calmos e pensativos. Porém, quando já passa do limite, falamos tudo o que pensamos. Isso pode sim ser um defeito nosso. Aqui são eles, né? Karine, Felipe, Julie, Raíssa, Stephanie e Laura. Olha só. Sendo assim, às vezes pode ser necessário esse nosso lado. Olha só que legal essa parte. Sendo assim, às vezes pode ser necessário esse nosso lado. Nosso grupo mostra verdadeiramente o que somos sem esconder nada. Falamos tudo o que realmente pensamos. Somos uma mistura de amor e ódio, e isso é o que realmente transmitimos. O nome Rivais foi escolhido aleatoriamente, porém deu super certo de acordo com nossa personalidade. Todos nós do grupo queremos sempre fazer as coisas individualmente, não em equipe, porque não é fácil. Nem sempre nossas opiniões se encaixam. Porém, independente se a gente gosta da pessoa ou não, um dia ou outro iremos ter que aprender a trabalhar em equipe. Mas no trabalho a convivência é obrigatória. Essas pessoas aqui, esses adolescentes, dentro deles, eles se descobriram líderes, eles se descobriram liderados, eles se descobriram que são pessoas que realmente se importam, e o melhor de tudo, eles não mais estão lá no curso pelo dinheiro. Uma das integrantes dessa equipe, ela não conseguia pedir ajuda. Quando eu falo nem pedir ajuda, não pedir ajuda nem para mãe e pai. Hoje, ela e a mãe dela são assim, ó, juntas. Hoje, a pessoa que ela não falava,
Hoje ela pede ajuda. Ela que sentava lá no cantinho, hoje ela está aqui na frente. Ela quer aparecer, ela aparece. Ela começou a se preocupar com o próprio corpo. Ela sofre de anemia, tem diabetes. E ela chegou e falou assim: professor, eu vou ao médico, preciso cuidar de mim. Então, esse aqui é o outro grupo. É o grupo Atena. Não dá para ver direito, mas eu vou ler para vocês. Esse grupo, ele é formado por Pedro. É uma boa pessoa, um ótimo companheiro de serviço, está buscando se adaptar com o ritmo do grupo. Só para falar para vocês, cada identificação dessa foi feita por outra pessoa, não por ele mesmo. Certo? A Isadora é boa se tratando em criatividade, esforçada, dedicada, leal. Sem ela, nosso grupo estaria incompleto. Só para dizer para vocês, toda a turma, ela não queria trabalhar em equipe também. E o mais importante que eu estou trazendo aqui para vocês, não é o resultado dentro da sala de aula. Para você ter uma ideia, esse Marcos aqui, o que a equipe dele viu dele. Apesar de estar distante do grupo, a participação dele ainda continua muito importante. E quando se desloca do grupo, acaba fazendo falta. Ele estava mais de um ano sem falar com o pai dele. O pai dele tinha se envolvido com pessoas erradas. E o pai dele perdeu o contato com ele. E ele tinha uma mágoa muito grande dentro dele por causa disso. E depois do que ele aprendeu aqui, hoje, que eu falo atualmente, ele chegou para o professor: tem uma boa notícia para você. Eu o quê? Voltei a falar com meu pai. Eu quero agradecer porque tudo que eu aprendi aqui não é a parte de web designer. Eu aprendi a ser uma pessoa melhor. Hoje, o Marcos, ele já tinha sido expulso de sala várias vezes pelos outros professores. Hoje, ele é um dos melhores alunos. Todo conhecimento que pareceu meio supérfluo, frágil, simples, que eu trouxe para vocês aqui, de ser, fazer e ter, foi exatamente isso que embasou em cada um deles. Esse é o outro grupo. Também, esse grupo aqui, eles se engajaram tanto em quem eles são, que eles já falam assim: olha, a gente não é mais uma equipe não, nós somos uma empresa. Nós somos uma empresa. E aí, de verdade mesmo, eles começaram a ter tanto, e não só eles, e como o Grupo Atena, eles já têm clientes. Eles já trabalham na área. Eles começam essa frase aqui, Starnight fazendo as ideias ganharem vida. Isso é porque as ideias dele começaram dentro deles. Eles começaram a ganhar vida. Tudo que eles falaram aqui, que eles se referem como empresa, é uma empresa web designer criada para suprir as necessidades dos clientes, para dar vida às ideias dela. Toda essa frase, tudo que está escrito aqui, nosso grupo é unido, cada um sabe o que fazer, as ideias surgem bem rápidas, tudo isso daí, eles estão falando deles. Deles. E esse é o último grupo. Esse grupo aqui é o grupo of web.
ele é bem interessante, esse grupo, pelo seguinte: ele, em questão de conhecimento, eles são um grupo realmente fora da curva. Eles são um grupo que eles buscam conhecimento. Pra você ter uma ideia, esse Daniel aqui, ele adora filosofia. Ele vê as coisas de uma perspectiva realmente fora da curva. Conversar com ele é uma maravilha, porque ele te mostra uma perspectiva que você não consegue ver. Mas tem um detalhe: a perspectiva minha, ele também não consegue ver. Ele fala assim: professor, o que você está falando eu não aceito. Aqui são várias pessoas juntas que têm tino de liderança. Imagina vários líderes trabalhando juntos. Vários líderes trabalhando juntos. E eles começaram a se identificar, a trabalhar em equipe como? Olha aqui uma coisa. Físico, emocional. Olha só que interessante. Eles se dividiram o quê? Olha, eu sou o líder emocional. Eu sou um líder alto S. Eu me preocupo com as pessoas, eu me preocupo com o bem-estar delas, eu sou uma pessoa emocional. Já o outro é físico, eu sou objetivo. Já o outro preza a qualidade. Então, eles se dividiram assim. E o que aconteceu? Tudo que eles fazem é maravilhoso. Nada diferente do que... Eu não dei nada além do que eu mostrei para vocês aqui. Nada além. Então, e uma coisa que eu sempre falo para eles é o seguinte: vocês, conhecimento, técnica, vocês vão ter até o último segundo da vida de vocês. Mas esse tem que ser o fio condutor. Vocês têm que utilizar o conhecimento de vocês, a técnica de vocês, não somente para passar o conhecimento e a técnica. Vocês têm que trazer para vocês, você tem que transmitir para outra pessoa a essência de vocês através do conhecimento. E é exatamente isso que eles fazem. Eles começaram a aprender a trazer pelo web designer, através dos relacionamentos, quem eles são e a importância disso. Fica meio abstrato falar isso assim, porque se você não coloca em prática, se você não começa a viver isso todos os dias. Ouvindo isso de mim de uma forma teórica, fica meio assim: poxa, mas é uma coisa meio distante isso. Só que não é distante. Ele está tão perto, mas tão perto, que ele está dentro de vocês. E esses alunos, essa turma aqui, que eu trouxe para vocês como exemplo, eles são 24 alunos. Nesses 24 alunos, os 24 alunos, eles hoje são exatamente o que eles são. Eles conseguem trazer para a realidade o que eles são, trazerem resultado para isso. Para vocês terem uma ideia, eles, de toda a escola, a direção pergunta assim: vem cá, está tendo algum dia especial lá na turma? É aniversário de alguém? Porque é uma felicidade, é um cuidado com a outra pessoa, é um carinho genuíno tão grande que as pessoas de fora falam assim: o que está acontecendo de especial aqui? Eu falei, aí até perguntaram: é seu aniversário? Eu falei: não, não é meu aniversário não. Eles simplesmente, cada dia deles, eles fazem não o que tem que ser feito,
mas o que eles querem fazer. E eles transformaram o que tem que fazer no que quer fazer. Hoje, eles eram uma turma que chegava, que estava doido para ir embora, chegava, quero ir embora. Hoje, eles dão um intervalo, eu falo assim, gente, é intervalo, tá bom, e permanecem ali. Hoje eles sentam um do lado do outro e perguntam, o que aconteceu? Hoje eles conseguem olhar, para vocês terem uma ideia. Quando eu cheguei, tinha acontecido algo muito chato comigo, eu cheguei, eles chegaram, olharam para mim assim, e, professor, você está diferente. Aí eu, estou diferente não. Tá diferente. Eu, por quê? Você desde que você chegou, você está segurando uma coisa em cada mão. E quando você não está segurando, você está com a mão no pulso. Aí eu, o que tem? Você está procurando ficar mais distante. Eu ensinei a eles a enxergarem aquilo que os olhos não veem, aquilo que o ouvido não ouve. Eles começaram a ver dentro de cada um sem palavras. E isso me deixou feliz. Porque eu cheguei para eles e falei assim, não, aconteceu uma coisa. Aí eu inventei uma outra coisa e eles falaram, não foi isso. E eles foram certeiros. Aconteceu algo e foi algo muito sério e a gente sabe que você não está falando a verdade. Sabe por quê, professor? Por quê? Porque você ensinou isso para a gente. Você ensinou a gente a olhar as pessoas além do que elas estão falando. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês, com tudo isso, é que nós precisamos ter resultados. A vida pede resultado. A vida pede que nós sejamos competentes. A vida pede que o sistema aconteça, que é tudo, a organização onde a gente vive, ela tem um resultado. Nós precisamos fazer com que as coisas aconteçam. Porém, vocês precisam entender que vocês podem ser melhores naquilo que vocês fazem, ser mais competentes, ter os melhores resultados. Mas vocês têm que ser vocês o tempo inteiro, aonde vocês estiverem. E isso é possível. Se adolescentes de 14 anos conseguiram fazer isso, de uma forma tão brilhante, qualquer pessoa adulta, com seu conhecimento, é capaz. E isso prova que não é conhecimento que torna a pessoa mais capaz do que a outra. Porque o mais importante está acontecendo. E eles fizeram acontecer. Eles fizeram acontecer de dentro para fora. Então, do que adianta ser o melhor aluno, o aluno exemplar da classe, o melhor professor, se quando você chega em casa, as coisas perdem o sentido? Se quando você sai do trabalho, você sai mais esgotado do que energizado? Se isso acontece com vocês, saibam, tem alguma coisa errada. E vocês são capazes de mudar isso. Porque antes de gerenciar um conflito, tem que haver uma coisa primordial: a confiança. E a confiança vem de dentro. Para que você consiga confiar no outro, você precisa confiar em você. Você precisa saber que você é capaz de confiar.
Vocês precisam entender e saber que, por exemplo, esse Daniel aqui, ele fala assim: professor, eu não consigo ver simetria. Ele de web designer. Eu não consigo ver as coisas que estão organizadas. E detalhe, ele é obcecado pela própria verdade dele. É muito duro para ele não ver uma coisa que as outras pessoas estão vendo. Ele: professor, eu não consigo ver simetria. Onde é que está torto? Onde é que está isso? E aí ele parou, respirou fundo, literalmente. Ele parou e aí ele começou a ver assim, a aluna do lado dele falou assim: o que você vê? O que você está vendo? Ela virou os olhos dele. Você está vendo? E a própria aluna fala assim: olha, o que você está fazendo está assim, assim, assim. Parece uma coisa simples, mas não é simples. Você confiar na outra pessoa para que ela seja os seus olhos, não é simples. É muito difícil. Então, quando vocês pararem para analisar um conflito, analisem a confiança antes disso, porque essa é a base. Eu queria dizer para vocês que essas três essências, eu digo assim, que é o resultado, ações e crenças, elas trabalham juntas o tempo inteiro. As suas ações são baseadas nas suas crenças, seus resultados nas suas ações, nas suas crenças, e isso aumenta cada vez mais a confiança dentro de vocês. A gente não consegue muitas vezes ver uma árvore quando ela ainda é uma semente. Que árvore ela vai se transformar? Muitas vezes a gente só dá valor a uma semente quando ela vira uma árvore. A gente pega a semente e já joga fora. Mas antes de qualquer coisa, se vocês querem pensar em gestão de conflitos, vamos dar um passo atrás. Dá um passo atrás e vê o que vem antes do conflito. Porque muitas vezes, quando você dá um passo atrás, você vê que aquele conflito não tem sentido. Então, o que eu quero finalizar com vocês hoje falando que a gestão de conflitos, ela tem muitas técnicas, mas nenhuma das técnicas ela consegue se consolidar, ela consegue perpetuar se não começar por isso aqui. Então, para essa abertura do curso, uma das coisas que vai ser trazido na prática é como vocês conseguem fazer exatamente o que cada um daqueles adolescentes estão conseguindo. Eu só trouxe para vocês uma pequena amostra do que eles fizeram. Uma pequena amostra. Também, justamente para preservar também a privacidade deles, mas eu vou falar para vocês o que eles construíram, o que eles estão fazendo, e a vida que eles levam
que eles têm, eu posso dizer que é quase que um milagre o que eles conseguiram trazer para a realidade. E eu estou muito feliz porque eles realizaram um sonho que estava aqui dentro de mim. Que trazer isso para empresas, para pessoas, gestão de conflitos, confiança, isso tudo de uma forma bem elaborada, isso é fácil. Agora, a gestão de conflitos que está dentro de cada um de nós, foi isso que eu vi. E é isso que eu estou vendo. E é isso que essa turma, lá, esses adolescentes, que eles estão assistindo a gente pelo Instagram aqui, que eles fizeram questão de assistir, porque eles tiveram a noção exata que eles falaram assim: professor, nós podemos muito mais. E você precisa levar isso para essas pessoas. Tudo que nós estamos fazendo e que hoje nós somos. Então essa palestra hoje não foi minha. Foi de cada um desses alunos. Porque esse trabalho que eles fizeram foi para vocês. Certo? Então eu quero agradecer hoje e quero dar as boas-vindas a vocês, que vocês levem essa mensagem com vocês. E eu repito, esse é um curso que não é teórico. Eu não vou trazer para vocês, ele não é confortável. Confortável que eu digo vocês não vão ficar aprendendo teoria. Vocês realmente vão viver na prática o que eles também viveram e estão vivendo. Então eu trouxe para vocês um pouquinho do que esperam vocês e que vocês possam transformar o mundo de vocês. E eu quero agradecer muito a presença de cada um que está aqui e que também está nos assistindo pela live. Muito obrigado. Boa noite. Agradecemos ao palestrante Marcelo Vinícius por sua fala, que certamente acrescentou muito ao nosso público e ao nosso evento. Neste momento, abriremos para que as perguntas possam ser respondidas. As perguntas serão feitas oralmente e os interessados deverão levantar a mão e o recepcionista levará o microfone. Alguém tem alguma pergunta? Agradecemos a participação de todos e, mais uma vez, ao palestrante pela presença essa noite e pela generosidade em dividir conosco seus conhecimentos. E hoje chegamos ao final da 12ª CCTEC, a Semana de Educação, Ciência, Tecnologia e Cultura do EF-Sudeste MG, Campus Juiz de Fora. Quero aqui, em nome dos alunos do curso técnico em eventos, agradecer a todos vocês que compareceram essa semana e que com certeza tiveram muito aprendizado. Agradeço também aos servidores do Instituto que durante toda a semana estiveram empenhados para a realização dos eventos. Convidamos a todos agora para apreciar um coffee no saguão de entrada. Desejamos a todos vocês uma ótima noite e um excelente fim de semana. Muito obrigado.